E agora para falar sobre qualificação profissional. A gente fica feliz quando nós recebemos os docentes aqui no nosso programa. Hoje a gente recebe a visita do coordenador do curso de informática do IFSUL Campus Camaquã, o Diego Rodrigues Pereira. Diego, obrigado pela sua participação aqui no programa hoje. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer, boa tarde a todos. Sempre um prazer poder divulgar o IFSUL junto à nossa comunidade. Bom, a gente gostaria que você falasse um pouco mais para a gente sobre os cursos de informática que são disponibilizados aqui na cidade de Camaquã, no IFSUL. Certo. O IFSUL, ele tem esse nosso curso técnico em informática, né? A gente chama de técnico integrado, né? Porque ele junta as duas modalidades, o curso técnico, né? Onde vem as disciplinas do currículo técnico, junto com as disciplinas do ensino médio, e elas são integradas, né? Então o nosso curso tem esse foco em desenvolver essas disciplinas, todas elas juntas, né? Então formando um profissional que seja capaz, né, de atuar no mercado de trabalho e também, se quiser continuar a sua vida, né, acadêmica junto às universidades, também é possível, né? Bom, e como é que é a procura dos alunos que entram para o IFSUL para o curso de informática? A nossa procura é sempre bem grande, né? O curso de informática ele sempre tem a demanda além da nossa capacidade de suprir, né? Todo ano a gente tem uma matrícula, né? Procura, né, no nosso vestibular de pelo menos 32 vagas, né? Sempre sobra, né, algumas chamadas a mais, porque a procura é grande, assim. O nosso curso é uma área que é bastante desenvolvida, né, a parte da informática. Sempre tem mercado de trabalho, né, para o pessoal que quer se qualificar nessa parte técnica, né? Bom, eu ia perguntar justamente sobre isso, né, sobre o mercado de trabalho para essa área de informática. Bom, tendo em vista as novas tecnologias que vão surgindo diariamente no nosso cotidiano, dá para dizer que existe essa oferta quase que sempre de vagas, né, de mercado de trabalho. Exatamente. Os cursos de informática, a gente tem visto aí a grande expansão da tecnologia. Então, basicamente, em quase todas as áreas do conhecimento tem um pouquinho de informática, né? O IFSUL ele foca nessas três grandes áreas, né? Manutenção, o técnico, né? Manutenção de computadores, um pouquinho da programação e um pouquinho de parte de redes, né? Então, esses três grandes eixos que a gente fala, né, que a gente tem, consegue suprir a maioria das questões que surgem na nossa sociedade, né? Seja no comércio, seja na indústria, né? Sempre vai ter alguma coisinha que o nosso curso consegue oferecer para os estudantes da nossa região, né? Quais são as principais habilidades que o aluno do curso de informática acaba desenvolvendo com um curso como esse? É exatamente essas três grandes eixos que a gente fala, né? Ao final do curso, o aluno sempre é capaz de, por exemplo, montar pequenas redes de computadores, seja com fio, seja sem fio, naquele eixo que eu falei de redes, né? Ele é capaz de fazer programação, então ele já tem um conhecimento ali de algumas linguagens de programação, né? E essas linguagens vão auxiliar ele aí a conseguir um emprego em vários locais, né? Então essa habilidade de conseguir programar programas mais simples, né? Porque só falando mais um pouquinho adiante, né? A gente também tem o curso noturno de tecnologias, né? Tecnologia em desenvolvimento de sistemas, e esse curso ele é mais voltado à programação. Mas voltando ao nosso curso ali, também tem a área de hardware, né? A gente sabe que hoje em dia todo mundo tem um computador em casa, algum pequeno notebook, alguma coisa. Então, nossos alunos também são capazes de fazer manutenção neles, fazer upgrade, instalação de software, suporte a esse tipo de materiais. Então, esses são os três grandes áreas, né, que a gente tem dentro aqui do nosso curso. Bom, mas assim como as mais diversas áreas, a área da informática ela não para nunca, né? Então esse profissional, depois que ele sai do IFSUL, ele precisa continuar tendo outras capacitações. Exatamente. Exatamente entra nesse tópico que eu falei da nossa verticalização, né? O que é verticalização? Um curso que começa no ensino médio, né? O próprio IFSUL tem o curso superior, não? Então tecnólogo e análise e desenvolvimento de sistemas, que permite que o aluno continue a sua jornada, né? Aqueles alunos que normalmente não têm condição, né, de estudar em outras cidades, pode aqui mesmo continuar seus estudos e se especializar e já sair graduado, né, nessa área de tecnologia, né? Então, só que essa área é um pouquinho mais voltada para a programação. Tem um pouquinho de hardware, tem um pouquinho de redes, mas muito mais para o desenvolvimento do sistema. A pessoa sairia daqui analista de sistemas, né? Bom, e como é que funciona para o aluno que ele é egresso do ensino médio, né? A atual situação brasileira, nós temos muitos alunos que às vezes nem têm acesso, né, a determinadas plataformas, não têm acesso, por exemplo, às questões da área. Nem o básico, muitas vezes, da área da informática, esse aluno acaba não tendo. Às vezes porque não tem acesso, muitas vezes, né, a essas tecnologias e tudo mais. Como é que é para esse aluno quando ele chega dentro do IFSUL? A gente tem todo um acolhimento que precisa ser feito, né? Isso foi uma grande discussão na época da pandemia, né? A gente não quis
dar aulas remotas exatamente por isso, porque a gente não sabia se os nossos alunos iam ter, né, toda a sua capacidade em casa, né, de manipular computadores, especialmente os que estavam chegando no primeiro ano, né. Então a gente tem toda uma disciplina específica com uma carga horária bastante considerável no primeiro ano, para fazer exatamente o que a gente chama de alfabetização digital. Ele vai lá ter os primeiros contatos com computador mesmo, né? Porque às vezes a gente acha que eles sabem já trabalhar com computadores por causa do celular, e aí às vezes eles vão tocar no computador, não, mas eu não sei mexer nisso, não sei mexer naquilo. Então tem uma disciplina bem grande, né, no primeiro ano que faz essa acolhida para eles, né? Porque hoje em dia muitos dos nossos sistemas são digitais, né? A gente tem a nossa plataforma de ensino, né? De educação digital, né? E essa plataforma, eles precisam ter esse contato, eles precisam ter acessar a internet, precisam saber lidar com e-mail, as notas deles, por exemplo, são todos nos nossos sistemas, né, acadêmicos, então eles precisam ter essa alfabetização para poder dar, né, esse start aí na carreira deles dentro do ensino técnico. Né? E o importante é que a informática não para naquele aprendizado dentro da sala de aula, né? É preciso estar sempre pesquisando e utilizando, né, todas as ferramentas as quais o IFSU disponibiliza para esse aluno. A gente tem sempre um programa, especialmente para os professores também, né, que eles queiram fazer melhorias, né, no seu currículo, né? A tecnologia vem mudando, a gente fala em linguagens de programação, né? Surge uma a cada ano, 2, 3 novas que viram febre aí, né? E o professor tenta sempre se atualizar, né? Trazendo o que tem de mais útil, né, para os nossos alunos, né? A gente sempre nunca deixa de dar o básico para eles, né? Mas se atualizar nessa área de tecnologia é essencial para o sucesso dele no mundo do trabalho. Bom, professor, fala um pouquinho sobre a sua trajetória, né, lecionando sobre informática aqui no IFSU, aqui da cidade de Camaquã. Você é daqui, você começou aqui em Camaquã. Como é que é um pouco a tua trajetória? Eu sou um pouco suspeito para falar, né, porque eu fui aluno, né, na época era escola técnica lá em Pelotas, né, então eu sou de Pelotas e fiz na época o curso de telecomunicações, né. Aí a minha graduação acabei fazendo na área de ciência da computação em Pelotas também. E aí teve a primeira oportunidade, eu fui professor substituto lá mesmo, no campus Pelotas, né? E aí dei aula em diversos cursos e eu disse, é exatamente isso que eu quero para minha vida, né? Então depois de 2 vezes substituto lá, vim para cá aqui em 2015. Na verdade, semana passada completei 8 anos, né, aqui no campus Camaquã. E muito feliz, muito satisfeito, né? Porque era exatamente o que eu queria, aquela pessoa que gosta tanto da escola que acaba não saindo mais da escola, né? Mas é um trabalho muito gratificante, né? Aqui o IFSU tem uma estrutura muito boa, né, muito melhor até às vezes do que alguns outros lugares que a gente tem por aí, que também tem ensino técnico, né, mas é uma condição de trabalho muito boa e que a gente gosta, por ter tido essa trajetória dentro da escola, a gente, digamos assim, vende isso para os nossos alunos, né, a gente mostra para eles que é um lugar que é bom para eles, que é um lugar que vai dar um futuro para eles, que, por exemplo, no meu caso, segui até numa área acadêmica e pude voltar, né? A gente tem alguns casos, né? A gente tem um aluno nosso, né, na área de informática mesmo, né, que ele se formou no IFSU, fez a sua graduação em outro lugar e agora ele é funcionário também aqui do campus Camaquã, né, na época que a gente tinha o tecnólogo em manutenção e suporte de informática. Né? Bom, fala um pouco para a gente sobre a estrutura, né, que é disponibilizada aqui na cidade de Camaquã, sobre laboratórios de informática, sobre o material que é utilizado nesse curso. Isso, aqui no nosso curso a gente tem vários laboratórios, né? A gente andou atualizando eles nos últimos anos, então a gente ainda tem alguns computadores que são os nossos computadores velhinhos, né, que começaram lá, mas que estão em pleno estado de funcionamento por causa desse nosso cuidado que os nossos alunos têm com eles, né? Mas nós temos pelo menos 2 laboratórios que foram atualizados recentemente, com computadores aí de alto desempenho que a gente chama, né? Mais um laboratório específico de redes, onde a gente tem vários equipamentos de rede, onde o aluno aprende a manipular, fazer essa construção de rede, utilizar máquinas virtuais, né? Então permite que ele faça ali todo um aprendizado de como é que funcionam redes e como é que ele pode montar essas redes. Temos também um laboratório dos Macs, né, o famoso, assim, o pessoal gosta muito de utilizar aquele laboratório, que aí permite o aluno também ter esse contato com outros sistemas operacionais, especialmente esse da Apple, né? E temos também o nosso laboratório de manutenção de computadores. Então lá a gente tem várias peças, né? Então ao longo daquele ano, né, que os alunos têm aquela disciplina, eles aprendem o funcionamento de todas aquelas peças dos computadores, montam um computador, fazem ele funcionar, instalam um sistema operacional, e esse é o desenvolvimento deles nessa parte de manutenção. Então eles conhecem ali as peças, né, que compõem o nosso computador e permitem eles montar e desmontar e ver o que tem tendo de problemas. E a tarefa, digamos assim, da disciplina é realmente ter um computador funcionando lá no final. Então essa habilidade eles têm lá construídas nesse laboratório.
Quantos professores nós temos hoje à disposição aqui em Camaquã, somente para a área da informática? Isso, a gente tem ali mais ou menos, a gente está com alguns professores afastados, a gente está com 10 professores, né, com essa formação, tá? Porque a gente tem sempre esse incentivo, né, para o afastamento para o pessoal se especializar. Então a gente está com um professor afastado, né, para doutorado, mas também, como a gente teve algumas transferências, a gente vai ter em breve, né, mais 2 vagas, né, para essa área de informática em um concurso. A gente está só esperando um sinal lá da reitoria, lá em Pelotas, para a gente também abrir mais vagas para professor efetivo que a gente vai ter aqui no nosso campus. Então, a gente também está expandindo o nosso quadro, né? Como eu disse, essa área de informática, ela sempre precisa de atualização e os nossos professores, então a gente precisa que eles tenham sempre essa especialização, sempre melhorar o seu trabalho, né? Bom, é importante que os técnicos de informática que estão nos acompanhando agora, pessoas que estejam habilitadas para lecionar informática aqui na cidade de Camaquã, estejam sempre atentos aos editais, né, que acabam surgindo. O próprio site do Campus Camaquã do IFSU, sempre atualizado, sempre traz essas informações para quem nos acompanha. Bom, e para o aluno, né? O aluno que está lá no ensino médio, está nos assistindo neste momento, gostei da entrevista com o professor, eu quero fazer parte, eu quero entrar para o curso da área de informática do IFSU Camaquã, como faz? A gente já tem uma expectativa de abertura de um novo edital? Como é que está essa questão? Sim, o processo de seleção ele começa geralmente mais perto do final do ano, a gente ainda não tem data, né? Porque geralmente esse processo de seleção ele é igual para todos os campos, né? Do IFSU. O IFSU tem 14 campos, então a gente tem que sincronizar com eles, né? Mas geralmente ocorre ali entre outubro e novembro, né? O processo de seleção, onde o aluno pode fazer uma prova, né? E fazer essa entrada aqui no IFSU. Vai ser disponibilizado bem cedo, a gente começa bem antes da divulgação. A gente tem agora em outubro, a gente tem a nossa feira de ciências, né? Onde permite que os alunos do ensino básico venham até o IFSU, conheçam nossas instalações, conheçam os nossos cursos, e aí, de repente, já se encantam por alguma coisa que eles enxergam lá. Então, é importante ficar atento, né, a essas datas, principalmente no nosso site, mas a gente vai ter oportunidades, vai ter bastante divulgação assim que tiver essa data confirmada. Não temos ainda por causa dos outros campos, a gente tem que sincronizar com eles. Bom, professor Diego Rodrigues Pereira, coordenador do curso de informática do IFSU Camaquã, queria agradecer a sua participação hoje, falando a respeito desse curso, quem sabe já despertando a vontade, né, em muitos que estão assistindo o nosso programa aí, para estar se juntando a essa importante instituição de ensino aqui da nossa região. Eu que agradeço, é sempre importante ter essa divulgação, lembrando do IFSU, é sempre essa escola de ensino gratuito, de alta qualidade. Vocês não pagam, isso é importante sempre destacar no finalzinho, né? Não pagam para estudar. Inclusive, alunos que têm essas necessidades financeiras também podem até receber bolsas. Então, venham, isso é uma das coisas que às vezes o pessoal não conhece, né? Venham, se informem, façam visitação, vocês podem agendar a visitação lá com o nosso gabinete, conheçam a nossa escola. A gente não pode deixar de receber vocês só porque realmente falta um pouquinho de informação. A gente tenta dar a maior informação possível. Então, mais uma vez agradecendo também a Acústica pela essa oportunidade da nossa entrevista. Tá certo, e a Sul TV sempre à disposição para divulgar todas as ações que são realizadas pelo IFSU Campus Camaquã, principalmente para que a nossa comunidade esteja inteirada, né, sobre tudo isso que é oferecido. E se você tem alguma dúvida, se porventura ainda não conhece o campus de Camaquã do IFSU, vá até lá, faça uma visita, conheça toda a estrutura que foi montada. Precisamos valorizar esse grande campus que nós temos, que atende não só Camaquã, mas também toda a nossa região. E hoje nós conversamos então com o professor Diego Rodrigues Pereira, ele que é o coordenador do curso de informática do IFSU Campus Camaquã.